mais uma vez. Declaro a paz do Senhor Jesus, a vida dos meus amados irmãos. Amém. Amém. Louva a Deus, mais esse dia na sua presença. Louva a Deus por esta noite única, ao qual nosso Pai já está presente aqui. Aleluia, Senhor Jesus. Como foi orado, Senhor? Senti o seu sábio, Pai, que não posso nada, Senhor. Estou aqui nesta noite, Senhor, totalmente dependente de Ti. Então usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha germinar no meu coração, no coração dos meus irmãos. Como já foi dito aqui, o Senhor está voltando, Senhor. E queremos estar preparados, Pai, como uma noiva com as vestes purificadas, Senhor, para ir contigo nos ares, Senhor. Seja conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar com meus amados irmãos o Salmo de número 139. Se eu tivesse que dar um tema, como diz o nosso amado pastor Eduardo, eu daria um tema como Deus zeloso. Diz assim o verso 1: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu gritar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estarás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Amém, igreja? Amém. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É lindo quando nós lemos esses versos que foi escrito também por Davi. Um homem como eu, como você, irmãos, dependente do Senhor, não perfeito, mas que buscava a face dos Deus Altíssimo. Davi era um homem de oração. E aqui ele declara esse salmo com convicção, porque nós sabemos as perseguições que ele teve, o que ele precisou crescer quando estava ainda lá atrás das malhadas, aprender a cuidar, aprender a ser pastor. E assim, irmãos, é na minha e é na sua vida. Nós temos essa convicção na nossa vida também, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o poder do nosso Deus. Nós conhecemos, irmãos,
o que o Senhor é capaz de fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. É o Deus do impossível, né, irmãos? É o Deus do impossível. Então aqui, ele é consciente desse favor de Deus, e aqui ele declara. Lá mais na frente, nos outros versos, nós vamos ver que ele diz que desde o ventre da mãe o Senhor conhece. Mas aqui eu quero me ater no versículo 5, onde ele diz que tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tenho certeza que nós já vivemos isso, irmão. Porque o Senhor nos cerca a partir do momento, como foi dito aqui agora nesse altar, que nós estamos em oração. Os grandes homens de Deus eram homens de oração. O Senhor Jesus se retirava para orar. E eu sei que nós, como crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, também não deixamos de orar ao nosso Pai. E quando nós verdadeiramente diminuímos, irmãos, e procuramos a face do Senhor Jesus como um Pai, irmãos, justo, fiel, de juízo, porque o Senhor também é justo, irmãos. Ele diz que nós não somos bastardos, por isso que como Pai muitas vezes nos corrige. E louvado seja Deus por isso. Assim nós então que ele diz que puseste sobre mim a tua mão. Quem não sente o fogo de Deus quando está orando, irmãos? Quando você busca Deus, principalmente na madrugada, onde você já deixou tudo dessa terra, não que de dia você não ore, mas é na madrugada, onde eu, pelo menos, verdadeiramente me entrego. Onde não tem ninguém te chamando, ninguém precisando falar com você, é nós e o Senhor Jesus amém. Então Davi conhecia o Senhor Jesus. Ele conhecia porque em tudo ele era, aleluia, ele pedia conselhos para o Senhor em tudo que ele ia fazer. E eu sei que nós hoje conhecemos Deus que nós servimos, nós também somos assim. Porque pela palavra do Senhor, irmãos, nós fomos transformados. Nós não somos mais a criatura de outrora. Eu falo isso com convicção, porque eu conheço aqui os irmãos e os pastores. E isso quando nós percebemos a grandiosidade que é imensurável do Senhor, a sua graça maravilhosa possibilitou de nós estarmos em intimidade com Ele, porque hoje o véu se rasgou e nós podemos falar diretamente com o nosso Pai. Ele diz aqui que essa ciência é tão maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Aleluia, que nós podemos nem mensurar, irmãos, o cuidado e o amor do Senhor pela nossa vida. Aleluia. E nós temos a marca da promessa, irmãos. E quando abrimos os nossos olhos de manhã até a noite, a gente está em guerra. Se a gente pudesse ver, se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais para enxergar o quanto o inimigo quer derrubar a gente, irmãos. Louvado seja Deus, que é grande em amor e sabedoria, que muitas vezes não permite. E eu creio que Ele não permite, que é para a gente não desanimar. Porque a gente já desanima com os acontecimentos do mundo. Porque a gente sabe que aquele dia está chegando. E buscamos ânimo onde? No Senhor e na Sua palavra. Que ela que nos enche de alegria, ela que nos faz perseverar, e por ela hoje que nós vivemos, por isso que somos felizes. Aleluia. Somos felizes porque a gente sabe que somos guardados, protegidos, e que nós temos um guia,
que nunca nos deixa só. Essa é a promessa do Senhor. Estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele diz aqui no 7, irmãos: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Muitas vezes a gente pode até esquecer, irmãos, diante de uma aflição, que o Senhor está dos altos céus contemplando tudo. E diante da aflição, muitas vezes a gente se sente tão acuado que muitas vezes a gente pode até esquecer disso. Mas hoje eu declaro em nome do Senhor Jesus, que toda aflição que vier na nossa vida, a gente lembra do Deus que nos guarda, do Deus que nós servimos. Glória Senhor Jesus. Ele garante isso na sua palavra, lá no Salmo 91, onde ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo é estar com Deus, guardado nos braços do Senhor. Ele diz que descansa. Porque nós descansamos, irmãos, porque nós sabemos que a luta é dele. Quando nós entregamos verdadeiramente, o Senhor peleja por nós. Ele cuida de nós. Nós não precisamos do chão dele, irmãos. Ele só com o sopro da narina, ele abriu o mar. Que ele não é capaz de fazer, irmãos. E ele fez pela mim e pela sua vida. Na cruz do Calvário, naquele madeiro. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele nos garante que ele é Emmanuel, irmãos. Ele é Deus conosco. Ele diz aqui, no 9: se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar. Quer dizer, não importa a situação, não importa o cenário que se apresente diante da gente, não importa, irmãos, a circunstância que nós possamos passar, não importa. Porque se passamos, não passamos sozinhos, nós passamos junto com o Senhor. Porque aqui ele garante que, olha, ele é e ele está. Ele é onisciente, ele é onipresente. E vela pela mim e pela sua vida, irmãos. É muito amor, irmãos, é muito amor. É muito amor. E ele diz que mesmo estamos longe, porque não importa o local, porque o Senhor é Deus de todas as coisas e está presente em tudo. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então você pode estar doente, você pode estar viajando, você pode estar internado no hospital, você pode estar aflito por você mesmo. A mão do Senhor, a sua destra sustenta. Então nós somos supridos pelo amor e a misericórdia do Senhor todos os dias. Quando nós entendemos que ser servo do Senhor é um prazer, ser ovelha, aleluia, do Senhor, nós podemos ouvir a voz, como ele diz na sua palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É um privilégio ouvir a voz do Senhor, é um privilégio. Antes nós não conseguíamos nem entender, ler. Hoje ele nos dá entendimento, ele ainda fala conosco. Aleluia. Diz que ele diz que nunca deixa apagar a chama. As nossas vasilhas têm que ser cheias de azeite, irmãos, para não perder essa intimidade linda que o Senhor tem conosco. Porque só através da oração, da palavra e ouvir. Não é falar mais, é ouvir, irmãos. Porque nós somos servos, nós somos soldados. Ele é o general. Ele é o general. E nós estamos num campo de batalha. Então nós temos que estar
com a nossa arma, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Aleluia. Que não é luta contra a carne e contra o sangue, é contra hostes espirituais da vontade de Deus. E quem revela é só o Senhor. Ninguém pode revelar. Como eu sempre digo, a Bíblia tem uma Bíblia espiritual dentro da própria Bíblia, a palavra rema, que é a espada do Espírito, que é onde o Senhor conversa comigo e com você. Amém. Ele prepara, irmãos, para nós fazermos conforme a vontade dele. Ele prepara alguém para você ministrar uma palavra. O Senhor usa aqui muito pastor, quando ele está trabalhando para a vida dele, para ministrar na vida dos que pede. O irmão Silvinho com certeza deve ter passado por essa experiência. O pastor aqui também, no tempo dele, como eu, a Estherzinha, a Sarinha, todos nós, irmãos. Porque nós somos soldados e o Senhor nos usa para os propósitos dele. Aleluia. Isso dá alegria, irmãos. Muita alegria. Quando você ora, é conforme a vontade do Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. E ele Glória a atende Deus. tudo que está alinhado com a vontade dele, irmãos. E por que é a vontade dele? Porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Nós não entendemos na nossa mente carnal, mas o Todo-Poderoso, o grande Shaddai, ele sabe de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, mesmo se muitas vezes passamos por aflições, passamos por enfermidades, tudo tem um propósito, mas sempre perfeito, porque o nosso Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Bem, igreja? Amém. Aqui em Efésios 3:20, glória ao Senhor. Glória a Deus. Sempre que eu não recebo. Aqui mais uma declaração para engrandecer mais a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, deixa eu ler o comecinho, irmãos. O versículo 14 é a oração de Paulo aos Efésios, onde ele diz, a partir do 15, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse ser lindo e maravilhoso, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E, aleluia, essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Nós acabamos de ler, irmãos, nós somos templo do Senhor, templo do Espírito Santo. Ele escolheu a minha pessoa. Essa é uma honra, irmãos. Que ao conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento, excede, irmãos. Só teve um que morreu e ressuscitou, irmãos. Ninguém é capaz de fazer o que ele fez por nós. Nos livrou do inferno, irmãos. Anda conosco, nos guarda. Se precisar mandar anjo, ele manda. Irmãos,
gente não tem que deixar nossa alma dominar mais, irmãos. Não tem que deixar. Vem pensamento ruim, mente do Senhor, com a mente do Senhor na sua palavra. Pega a Bíblia, ora ao Senhor, que com certeza Ele vai te dar um acalanto ali na hora. Com certeza, eu tenho certeza disso, irmãos. Eu falo com toda a convicção do meu coração. E Ele dá a palavra certa, na hora certa, conforme o teu coração. Para te animar, para edificar, para você se aproximar mais dEle, para você contemplar a formosura dEle. Aleluia. Aqui em Romanos 12. Ele nos aconselha assim: alegrai-vos na esperança. Nossa esperança é Cristo Jesus. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes e sejais sábios em vós mesmos. Então a gente tem que meditar na nossa vida, irmãos. Como que eu estou andando com o Senhor? Eu estou agradando o Senhor? O que o Senhor está pensando de mim hoje? Errou, Ele é poderoso para perdoar aquele que se arrepende. Para as nossas vestes estarem limpas, irmãos. Como o pastor Fernando sempre ora aqui, purificai as nossas vestes. Que a noiva tem que estar pura, branquinha. Não pelo nosso esforço, irmãos. Mas quando nós olhamos para Ele, Ele derrama da sua palavra, da sua misericórdia e transforma o nosso coração. E só Ele tem esse poder, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Quando a gente conhece verdadeiramente, amadurecemos um pouco na fé, e nós sabemos o favor que nos cerca todos os dias, irmãos. Como somos guardados, como somos protegidos, como somos amados, irmãos. Isso me constrange que só glorifico ao Senhor e louvo a Ele por todas as coisas. No Salmo 33, o versículo 18, mais uma vez a convicção aqui, que diz: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Vou ler aqui o 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência ao Senhor, é agradar ao Senhor. Porque, como eu falo, a reverência àquele Todo-Poderoso a gente nunca tem que perder, irmãos. Por mais intimidade que se tenha, eu falo isso pela minha vida. Reverência, Senhor, é o Senhor, não é você. Muitos falam chamar de você por causa de intimidade. Mas não, irmãos. Respeito quem pensa diferente, mas aqui eu tenho temor. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Ela é a causa de nós sermos consumidos, irmãos. Por isso que nós esperamos só no Senhor. Para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome.
A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. É aquele que nos ajuda e nos protege de tudo, irmãos, de tudo, tudo. A partir do momento que você teme, você está guardado, irmãos. Glória ao Senhor. Porquanto, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome, o nome do Senhor Jesus. Nome acima de todo nome, nome poderoso. Nome do Senhor Jesus. Tem vários nomes em outras línguas que o Senhor é mencionado, irmãos. Podem falar o que quiser, mas pelo nome de Jesus o demônio bate em retirada. Só falar do nome de Jesus, ele bate em retirada. Então esse nome é poderoso. Poderoso. Seja tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Porque a nossa alma só espera nele. Porque ele é o único Deus da nossa vida. É o único Pai protetor. É o único em que nós podemos confiar. Não mente. Aleluia. Nos guarda e é fiel em todas as suas promessas. Amém? Guarda essa palavra, irmãos.